Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro por aqui. Nesse vídeo vamos resolver aí a questão de número 3 da prova da segunda fase vestibular FUVEST 2023. Galera, se você fez a prova ou não, enfim, caso queira dar uma lida, dá um pausezinho no vídeo, dá aquela lida esperta e aí a gente já vai para a questão. Oi pessoal, acho que deu tempo já de dar aquele pause e dar a lida, né? Gente, é o seguinte, eu fiquei bastante feliz dessa questão ter caído. Não só por ter achado uma questão bem feita, né, uma questão bacana, com assuntos aí pertinentes, relevantes, mas pelo seguinte, quem acompanha aqui o canal e assiste às aulas que eu posto aqui, deve ter visto, talvez tenha assistido, uma aula que, dentre outros assuntos, eu abordo aí HIV e AIDS, certo? E nessa aula eu falo, né, ao longo da explicação justamente sobre esse assunto. Tá aqui o slide que serviu para falar aí de parte dessa aula, falando aí dos pacientes curados, citando a mutação, né, que consiste na ausência do CCR5. Aí eu explico um pouquinho aqui, etc, etc, etc. Então a galera que estava ligada no canal já estaria um pouco mais aí esperta para fazer essa questão, apesar de não precisar diretamente do conhecimento, mas é sempre bom a gente mostrar aí que está por dentro daquilo que cai direta ou indiretamente na prova. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de fazer a sua inscrição, deixar o seu like, o seu comentário e ativar o sininho para você dar aquela moral para a gente e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Agora sim, sem mais delongas, vamos começar a resolver a questão. Letra A, aquela para não zerar, né, pessoal? Olha só, cite outra infecção sexualmente transmissível além da AIDS. Galera, primeiro aqui lembrando que o objetivo do canal não é só dar gabarito, é a gente fazer sempre uma revisãozinha, etc e tal. Lembra que até uns anos atrás dizia-se DST, doença sexualmente transmissível, e esse termo foi mudado para infecção sexualmente transmissível. Por quê? Quando a gente fala em doença, o termo doença está muito associado à presença de sintomas, sinais e tudo mais. Agora, algumas que eram chamadas de DSTs, ou várias delas, enfim, elas poderiam ser transmitidas de uma pessoa contaminada para outra sem que essa pessoa, às vezes, até mesmo soubesse que ela estava aí com alguma coisa, certo? Então, pela possibilidade de um indivíduo poder contaminar outra, sem estar com sinais, sem estar com sintomas, ou até mesmo sem ter a mínima noção de que estava com aquele problema, mudou-se o termo de DST para IST, ou seja, infecção sexualmente transmissível. Beleza? E aí, ele quer que você cite outra, né? Uma outra apenas infecção sexualmente transmissível além da AIDS. Galera, vou falar várias aqui só para ficar como opção. Mas cuidado, se a questão pediu para você citar uma, ele está falando cite outra no singular, então é só uma que ele quer. Se ele pediu uma, não é para você colocar duas, três, pô, coloquei logo cinco, vai perder ponto. Obedecer rigorosamente o comando da questão faz parte da avaliação. Então, olha só, poderia citar aí condiloma, que é aí o HPV, provavelmente aceitariam até se colocasse HPV, tá? O vírus ao invés da infecção, porque é muito comum se chamar o condiloma simplesmente de HPV, tá? É também causado por vírus, beleza? Papiloma, vírus humano. Poderia colocar sífilis, causada aí pela bactéria Treponema pallidum. Poderia colocar gonorreia, causada pela bactéria aí Neisseria gonorrhoeae. Poderia colocar clamidíase, causada por bactéria aí, a Chlamydia trachomatis. Poderia colocar uma série de outras aí, cancro mole, também causado por bactéria, né, hemófilos do Cray. Poderia colocar, por exemplo, tricomoníase, que é uma IST causada pelo protozoário flagelado Trichomonas vaginalis. Poderia colocar aí a herpes genital, que é também uma doença viral. Poderia colocar a hepatite B, né, uma infecção sexualmente transmissível,
também, tá? Bem grave, inclusive, né? A hepatite C, eu recomendo você ter cuidado. A própria FUVEST colocou alguns anos atrás, na primeira fase, se eu não me engano, vestibular 2021, uma questão sobre infecções sexualmente transmissíveis e citava a hepatite C. Galera, o ideal para a gente colocar na hepatite C é: pode ser que seja sexualmente transmissível. Por quê? Observou-se de uns tempos para cá que a possibilidade de transmissão da hepatite C por contato sexual é muito pequena. Então, até mesmo se você pegar os livros da área de microbiologia, da área de virologia, os livros atualizados, eles não vão colocar a hepatite C como sexualmente transmissível. A hepatite B, sim, é. Então, galera, dei várias opções aí, era só você citar uma. Por exemplo, sífilis, ponto, acabou. Tricomoníase, ponto, acabou. Era só isso. Show? Matamos a letra A. Letra B. Um laboratório de análises clínicas possui amostras de sangue e mucosa bucal colhidas do paciente antes do transplante e após 1 ano do procedimento. Qual dessas 4 amostras é indicada para confirmar a presença da mutação no gene CCR5 no paciente curado? Justifique sua resposta, galera. Para a gente matar isso aqui, a gente precisa saber como é que pega o vírus HIV e como é que não pega, ok? Basicamente é isso. Então vamos lá. Forma mais comum, mais clássica, né, de se contrair o vírus HIV é o quê? Contato sexual desprotegido. Show? Contato sexual desprotegido, ou seja, sexo sem camisinha, no popular, beleza? Outras formas: transfusão sanguínea, compartilhamento aí de seringas, pode ser também da mãe para o filho, seja no parto, seja na amamentação, enfim. Tem várias formas aí, beleza? Agora, algumas situações nas quais não se transmite o HIV. Compartilhamento de talheres, copos, uma toalha, certo? Beijo na boca, não pega, não tem problema. Então, galera, isso é o que a gente precisava saber para responder a B. Você tem 2 amostras aí de antes e 2 amostras de 1 ano depois. Então, se o cara tem HIV, antes do transplante, ele tem lá uma carga viral, ok? Ah, professor, mas não tem pacientes que têm a carga viral tão baixa que não é detectável? Sim, mas a gente não vai considerar isso aqui, beleza? Se ele não está falando nada, vamos considerar que um paciente que tem HIV, se tu fizer um exame nele, se você coletar a amostra dele contaminada, vai aparecer aí que ele está com o vírus, beleza? Então vamos lá, eu tenho a amostra de sangue e bucal antes do transplante, a amostra de sangue e amostra bucal depois de 1 ano do transplante. Vamos lá. Acabei de falar para vocês que beijo na boca não transmite HIV. Se beijo na boca é um exemplo de algo que não transmite, assim como compartilhar um garfo, um copo, a amostra bucal não vai apresentar o vírus. Tanto antes do transplante quanto depois. Então, se a gente considerar a amostragem de antes, a amostra bucal vai dar negativo e a amostra de sangue vai dar positivo, ok? Lembrando aí que o vírus HIV, ele tem aí um tropismo, né, uma afinidade pelos linfócitos TCD4, beleza? Agora, indo para o depois, a amostra bucal vai continuar não apresentando aí, vai continuar negativo como já estava antes, né? Melhor dizendo. E a amostra de sangue, que estava positiva, vai apresentar-se negativa. Por quê? Se esse transplante curou o indivíduo, antes a amostra de sangue dele daria positivo, depois de 1 ano, essa amostra de sangue dele vai dar negativo, ok? Beleza? Então é isso, galera. Como, né,
não se pega o vírus HIV através da saliva, a gente vai considerar que uma amostra bucal ela já estaria negativa mesmo com o indivíduo contaminado. Agora ele foi curado, essa amostra continua negativa. Agora, no sangue, né, se uma transfusão de sangue, por exemplo, transmite HIV, o sangue, se você pegar uma amostra do paciente lá antes do transplante, vai dar HIV positivo. Em contrapartida, um ano após o transplante, se você pega o sangue desse mesmo sujeito, vai dar negativo. Então era essa a ideia aqui, beleza? Matamos o item B. Bora para C. Considerando a estrutura dos genes dos eucariotos, ou melhor, dos genes eucarióticos, a deleção de 32 pares de bases aconteceu em que parte do gene CCR5? Justifica a sua resposta. Galera, primeira coisa, bora lembrar que um gene é um pedaço de DNA codificante, ou seja, é um pedaço de DNA que contém uma informação para ser traduzida em uma proteína. Beleza? Isso é um gene. E bora lembrar que em eucariontes, nós temos aí regiões do DNA que são aí codificantes e não codificantes. E os nossos próprios genes, né, os genes, eles vão ter as regiões que são de fato codificantes, que nós chamamos de exons, e as regiões não codificantes, que nós chamamos de introns. Dá uma olhadinha nesse esquema aqui, galerinha. Eu tenho aqui um gene. Ele vai ser transcrito. Ele tem exons, regiões codificantes, ou seja, regiões que de fato vão ser utilizadas lá para a formação da proteína, e os introns, regiões não codificantes. O trecho de DNA contendo introns e exons, ele é transcrito para RNA mensageiro. Só que lembra que quando o DNA ele é transcrito, ele origina o que nós chamamos de um pré-RNA mensageiro. Ainda não está maduro, ainda não está pronto. Por quê? Esse pré-RNA mensageiro, ele continua tendo os exons e também os introns. Então, nos eucariontes, isso tudo aqui está acontecendo dentro do núcleo, e esse RNA mensageiro, antes de ir para o citoplasma participar da tradução, ou seja, da síntese proteica, ele precisa passar por um processamento que nós chamamos de splicing. E esse processamento ou splicing consiste na retirada dos introns e união dos exons. Ou seja, tem o DNA, formei o RNA mensageiro. Só que esse RNA mensageiro ainda não está maduro. Por quê? Além dos exons, regiões codificantes, ainda há os introns, regiões não codificantes. Aí o que rola? O processo de splicing. O que é isso? Remove os introns e une os exons. Agora sim, após o splicing, onde restam apenas os exons, ou seja, onde restam apenas os trechos codificantes, agora esse RNA mensageiro vai migrar do núcleo para o citoplasma e vai participar da tradução. Então veja, nós estamos numa situação onde a mutação consiste em não expressar lá o CCR5. Para que não expresse, a mutação tem que estar numa região codificante. Por quê? Vamos supor que a mutação tivesse nesse intron aqui. Esse intron, no processo de splicing, ele vai ser removido. E o que vai sobrar, que são os exons, é que de fato vão importar para a síntese proteica. Então, galera, considerando a estrutura dos genes eucarióticos, que possuem em geral exons e introns, a mutação ela deve estar em
um exon em uma região codificante. Porque se ela tivesse num intron, esse intron ele é removido, não vai influenciar em nada. Então a justificativa seria ou você falar que se tiver num intron, se tiver numa região não codificante, não influencia, ou você pode justificar dizendo que ela tem que estar num exon, porque já que os exons são a região codificante, se você tem algum problema, digamos assim, para simplificar, numa região codificante, né? Esse problema na região codificante vai acarretar em alguma alteração, levando aí a não expressão desse gene e, consequentemente, a não expressão do receptor aí, CCR5. Beleza, galera? Matamos aí o item C, espero que tenha ficado tudo claro, espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado demais dessa resolução comentada. Agora, se ficou qualquer dúvida, é só deixar nos comentários no mais, não deixe de se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço!